Então, turma, vamos continuar o estudo da aula anterior. Nós paramos, quando eu mostrei umas equações para ajudar a entender o que estava ocorrendo com os dados sobre os barcos franceses e ingleses na Batalha de Trafalgar. E cheguei numa equação que, na verdade, muito tempo depois, foi recuperada, foi estudada por um cidadão chamado Lanchester, que olhou dados da Primeira Guerra Mundial, de batalhas aéreas de Primeira Guerra Mundial, e chegou no mesmo modelo, aquele modelo com o qual eu terminei a análise da Batalha de Trafalgar. Então, são duas populações, não estão competindo pelo mesmo recurso. O objetivo de cada população é diminuir o número de indivíduos da outra população. Barcos em Trafalgar, aviões na Primeira Guerra, nos dados do Lanchester, nas guerras clássicas em tropas contra tropas, ou simplesmente duas populações que estão interessadas no mesmo recurso e que uma tenta afastar a outra. Não se trata nenhuma questão de eliminar os indivíduos, mas sim de tirá-los daquele território, tirá-los do acesso àquele recurso. É disputa por quem tem acesso ao recurso. O importante nesses modelos, o que as populações estão querendo, é diminuir o número de indivíduos da outra população naquela região onde ele está. Entre espécies animais isso também acontece. Então esse chama o modelo de duas populações em combate, de guerra. São duas variáveis e aqui eu vou já tratar como equações diferenciais. E eu vou fazer 3 comentários sobre essas equações diferenciais. Em uma aula atrás eu fiz uma coisa parecida com o que eu vou fazer agora e é divertido esse jogo matemático com as fórmulas. Então o modelo é simples, dx dt, dy dt, menos ay menos bx, quer dizer, a variação do x é menos uma constante vezes a quantidade de y e a mesma coisa a variação do y. Quanto maior a tropa inimiga, maior a perda desta tropa. Já é um sistema linear, a matriz é essa. Quando nós tentamos calcular os autovalores, é esse determinante que tem que ser igualado a zero, da lambda ao quadrado menos AB, que passa para o outro lado, e aí lambda tem 2 autovalores, mais e menos raiz quadrada de AB. Um positivo, um negativo. Então, eu já mostrei que isso leva a soluções com essa cara. Como são 2 autovalores reais de sinais contrários, ambas as soluções se escrevem como combinação de exponenciais do alto valor t, raiz de AB e menos raiz de AB. Isso para o y, a y também é uma constante vezes, e se quiser determinar essas constantes, isso se faz a cada solução dando o valor inicial. Tá? Bom, a gente não enxerga muito o que está acontecendo quando olha para essas fórmulas. Se eu tenho um valor inicial dado, eu fiz exemplos disso quando discuti sistemas lineares com vocês. Tendo o valor inicial dado, você joga lá nas fórmulas, resolve, acha os As e acha a fórmula explícita das duas soluções e boa. Aí a gente ganha o jogo e a gente consegue analisar tudo. Segunda estratégia, que é como eu terminei a aula passada, é com espaço de fase. Eu, sabendo que eu tenho esse alto valor, eu vou tentar achar o alto vetor UV, que é o que resolve essa equação. Primeiro eu faço com alto valor raiz de AB, depois com menos raiz de AB. E eu vou obter, eu já sei que é uma cela, porque são 2 autovalores reais de sinais contrários. Eu vou obter 2 retas, que são as retas invariantes. Essa aqui é do alto valor positivo, é o que sai. Já era assim lá no modelo de Trafalgar, né? Aqui é o alto valor associado ao alto valor negativo, é o que está sendo atraído para a origem. E como aconteceu lá, são as trajetórias típicas de uma célula. Com o passar do tempo, elas vão ter esse comportamento. Certo? E aí, a gente consegue analisar o que acontece quando
você tem os valores de x e de y, nem é um problema de x ser maior do que y. Lá no exemplo da aula passada, eu dependia de saber se tinha mais barco de um lado do que do outro, porque os coeficientes lá estavam iguais. Como aqui os coeficientes podem ser diferentes, e já aproveito para comentar, eu estou supondo constante no primeira abordagem. Depois a gente sempre faz isso ser variável, né, no tempo. Como é que fala? As mudanças de estratégia levam a mudar esse coeficiente de perda. Aliás, na Primeira Guerra tem uma coisa que virou quase que uma anedota, mas que é verdadeira, não é? Os aliados estavam observando, queriam saber onde que eles tinham que melhorar a proteção dos seus aviões. Então, uma equipe começou a olhar os aviões que voltavam das batalhas aéreas, onde que tinha marca de tiro na fuselagem do avião, para ver onde que tinha maior incidência de tiros. E naquela região eles disseram que era para reforçar a fuselagem, porque, olha, essa região aqui está recebendo mais tiros, então é a região que no meio da batalha aérea fica mais vulnerável. Então vamos reforçar para proteger dos tiros. E um estatístico que trabalhava isso falou, não, peraí, isso não é exatamente no outro lugar que a gente tem que reforçar. Aí ficou todo mundo pasmo, como assim? Eu falei, porque nós estamos olhando os aviões que voltaram, os que conseguiram sair da batalha inteiros. Nós temos que nos preocupar com os aviões que caíram. Os que caíram provavelmente receberam maior dose de tiros nas outras partes e por isso caíram. Então nós temos que reforçar as partes que não estão com tiro. É uma lógica brilhante e verdadeira. Isso é um fato que virou quase que anedótico, mas é verdadeiro na história da aviação militar. Bom, então isso a gente fez, e aqui o sucesso depende não de ser maior ou menor, porque os coeficientes são A e B, mas de estar acima ou abaixo dessa reta, raiz de AB, x, e estar acima ou estar abaixo é que vai determinar se a variável x diminui e a y aumenta, ou que tipo de comportamento que vai ter. Tá? Essa é a região em que o y ganha, né, porque o x chega a zero, enquanto que o y está positivo. E essa é a região em que o x ganha, porque o y zera enquanto o x está positivo. E essa é a região de empate em que ambos perdem da mesma forma. Bom, mas tem uma terceira maneira de analisar isso que vale a pena pensar também. Que é uma coisa que fica até meio folclórica nos cursos de cálculo, né? A gente fica, pode ou não pode fazer isso? Se a gente dividir, a gente obtém uma relação funcional entre y e x. dy sobre dx é b sobre a, x sobre y. E agora eu mudei, né? Aqui eu tenho x e y em função de t como curvas. Aqui eu tenho as curvas nem estão parametrizadas, né? No espaço de fase não aparece o tempo, ali aparece. E aqui eu tirei uma relação funcional entre x e y. E isso aqui pode ser resolvido assim. É a y dy igual bx dx, que pode ser resolvido e fica a y2 sobre 2 integrando em y igual b x2 sobre 2 mais c, multiplica por 2 para eliminar esse 2 que está aqui, e continua chamando de c, né? Isso não traz nenhum prejuízo, c é uma constante arbitrária,
e a gente chega numa relação funcional em que eu tenho y2a igual bx2 mais c, e o y tem mais ou menos uma raiz quadrada de c mais bx2 sobre a. Isso. E sabe quais são os gráficos dessas funções? São esses ramos aqui que estão visíveis no espaço de face. Aquela função tem como gráfico exatamente isso. Quando c é zero, fica a raiz quadrada de b sobre a x, exatamente isso aqui. Quando c é zero, então há esse empate técnico entre as forças combatentes. Quando c é zero, b sobre a e o x sai para fora. E quando c é maior que zero ou menor do que zero, eu vou estar de um lado ou do outro, e vai ser um ganhador ou um perdedor. Esse lado aqui é c maior do que zero, é o y que ganha, esse lado aqui é o c menor que zero, é o x que ganha. E a gente consegue analisar também deste jeito esse modelo. Esse modelo levou a tem várias ampliações dele. Então, a primeira coisa que se fez foi torná-lo mais amplo no sentido de que é um A de T, Y e um B de T, X. E um outro que parece que complica, mas acaba sendo mais simples, é torná-lo não linear, é perceber que as perdas do x não só dependem do tamanho do y, mas dependem também do tamanho do x. Ele tem um A que pode mudar com o tempo, como eu falei no caso da batalha aérea, os aliados melhoraram a proteção dos seus aviões, então o coeficiente de perda foi alterado, ele variou no tempo, e a pessoa pode introduzir uma não linearidade aqui, que nesse caso não complica, uma não linearidade que não traz nenhum problema. Se vocês fizerem essa abordagem aqui dividindo daquele jeito, vocês vão ver que vai ficar vai sumir, né, o x e o y. Então vai ficar com uma coisa mais simples, que é o dy dx, como uma coisa que só depende daquele A e daquele B. Se você tiver A e B simples, você só integra a relação a e B e desaparece a própria variável. No caso de A e B constantes, ficam retas, que é uma análise bem mais simples. Mas esse mesmo modelo evoluiu para uma outra coisa, ainda no contexto militar, que foi o gastos com defesa. Que é uma reinterpretação de uma coisa muito parecida com isso. Então, o que nós vamos medir agora? X e Y, X de T, é gasto com defesa no tempo T. Para o país 1. O Y é a mesma coisa para o país 2. Então você tem dois países que vão gastar em defesa em função de uma relação de competição entre eles. E como que isso se expressa? Então, primeira coisa, quais são os princípios filosóficos? Se o país 2 não gasta no seu orçamento para defesa,
ele não é uma ameaça para o país 1. Então o país 1 vai diminuir o seu gasto com defesa. Vai ter um menos uma constante vezes o valor. Então esse é um princípio da segurança militar. Se o teu inimigo parar de investir, você também diminui o seu investimento. Você vai fazer o seu investimento baixar, porque você não vai investir se não há risco. Isso valeria então para o B, para o Y também. Agora, veja, o X aqui não é número de indivíduos, é quanto que investe em segurança. Agora, se o país 2 estiver investindo em segurança, ele está com investimento em segurança, o Y dele, aí isso aumenta o investimento em segurança do X. Bom. Quanto mais na verdade, eu preparei aqui com outras letras, deixa eu corrigir as minhas letras aqui para não fazer confusão. E mais, no modelo de investimento em segurança, esses exemplos estão baseados em coisas observadas, né? Tem o seguinte fator, que é um fator residual, preventivo. Mesmo quando não tem nenhuma ameaça presente, real, se coloca um mínimo de investimento em segurança para se prevenir de uma eventual ameaça. Quando a ameaça chegar, eu não quero estar zerado. Eu quero ter sempre um tanto. Então, aqui entra um investimento que não depende das dinâmicas dos vizinhos nem próprio. É um basal, um investimento basal em segurança. Esse é um modelo econômico de investimentos em segurança. Então, esse sistema a gente escreve da seguinte forma. Onde a matriz A é aquela matriz menos A, B, M, menos N. A matriz B é a matriz C, P. E esse é o formato do investimento de segurança. A origem é ponto fixo do sistema linear, do linearizado, mas a origem não é estável. O linear sempre a origem é ponto fixo, mas não é estável. Porque o que é uma pequena perturbação, né, da origem? Você dá justamente um C e um P, você coloca um mínimo aqui, e isso já garante, né, o XY000, mas daí você perturba a origem pelo CP, e aí você tem crescimento de X e Y, eles se afastam da origem. Então a origem não é um ponto estável. Como é que se analisa esse sistema? Ele é muito geral para eu resolver, né? Depende de muitas constantes que não são conhecidas. E, como eu sempre falo, esse é o primeiro modelo, a primeira abordagem inicial com essas coisas constantes. Mas a gente sabe que não são assim. Que, na verdade, nesses modelos reais, a gente também tem que pôr uma perturbação nesses pontos. Bom, o que a gente consegue fazer? A gente consegue analisar o espaço de fase e tirar algumas informações.
Então, como que esse modelo ele é tratado? Além da origem, eu tenho um outro ponto fixo. Eu vou ter um ponto fixo que vem de eu resolver as seguintes equações. Menos ax mais by mais c igual a zero e mx mais menos ny mais p igual a zero. Se eu resolver esse sistema, eu vou achar um ponto xy onde dx dt é zero, dy dt é zero. Ele é um ponto fixo, porque ele é um ponto onde a derivada da função é zero, não tem velocidade, né? Então, na verdade, o sistema que eu quero resolver, eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, aqui por menos 1. Esse aqui eu passo para o lado de cá. E ficou C. Esse aqui eu deixo como está e passo o P para o lado de cá. Fica menos P. Então, esse é o sistema que eu quero resolver. Lembrando que são aquelas duas retas, né? São duas retas que eu vou analisar. A reta menos ax mais by mais c igual a zero, que é a reta y igual, isolando tudo para o lado de cá, da ax menos c sobre b. Essa é uma das retas. E a outra na variável mn, tá? Bom, resolução de um sistema 2×2 tem até fórmula pronta, os vários teoremas de matemática do ensino médio te dão até uma fórmula pronta para isso. Por exemplo, a regra de Cramer diz que esse x é igual a bp mais cn sobre an menos bm. Esse denominador aqui é o determinante, né? an menos bm. Só está com o sinal trocado, mas isso é só um detalhe, porque eu troquei o sinal em cima também. E o y é ap mais cm an menos bm. O que tem de significativo aqui? Que se o an menos bm for positivo, então x e y estão no primeiro quadrante. Porque olha só, a, b, c, m, n, p são todas constantes positivas. Todas essas constantes são constantes positivas. Tá? Então, o numerador positivo. Se esse denominador for positivo, x e y estão no primeiro quadrante. X e y no primeiro quadrante significa que eu tenho um ponto fixo no primeiro quadrante. Que interessante. Significa o seguinte, bom, só interessa x e y positivo. Se o an menos bm for negativo, eu não vou fazer essa análise, mas você olha para as equações e as equações crescem, desandam. O que é interessante é que quando o an menos bm é positivo, x e y estão no primeiro quadrante, e esse ponto é um ponto de equilíbrio estável. Ou seja, segundo esse modelo de competição, vai convergir para uma situação de estabilidade, em que os dois competidores vão ficar satisfeitos com o que eles estão fazendo, não vão mexer mais nos seus valores. E olha como isso é bonitinho. Se o AN-BM é positivo, x e y estão no primeiro quadrante. Mas eu vou, na verdade, desenhar essas duas retas. Primeira reta,
aquilo foi igualado a zero, né? Então a reta y igual a x igualado a zero, a x menos c sobre b. Bom, que é aquela primeira reta igualada a zero. Então, essa reta é uma reta que tem coeficiente angular positivo, coeficiente angular, a sobre b. E observa só, quando o y é zero, o ax é igual a c, o x é positivo. Então, essa é uma reta que tem coeficiente angular positivo, e quando o y é zero, o x é positivo aqui, tá? É a raiz dessa reta. A outra reta é y igual, mudo de lado, ele fica mx mais p dividido por n. Eu mudo, igualo a zero, eu mudo o y de lado e passo a dividir. Essa daqui é a seguinte, quando o x é zero, o y é positivo. E ela também tem coeficiente angular positivo, m sobre n. Mas quando o x é zero, o y é positivo. Então, esse valor aqui, eu até sei quem é, né? Quando o y é zero, esse valor é c sobre a. E agora eu tenho uma reta que quando o x é zero, ela vale p sobre n. E que eu sei que essa reta encontra a primeira reta que eu desenhei no primeiro quadrante. Esse aqui é o ponto de equilíbrio entre os países, em que o gasto militar fica nulo, né? Não varia mais, ele fica constante, não nulo. A derivada dele é zero, né? Não tem mais variação. E vamos tentar analisar o que acontece numa vizinhança. Tem 4 regiões aqui no primeiro quadrante. Olha essa região aqui. Chama essa região aqui de A. Um ponto XY aqui. Ele está acima da reta azul. Então o Y é maior que isso. Se o Y é maior que isso, o DY é negativo, porque o Y é maior do que a reta. Então o Y é negativo. Então esse vetor aqui aponta para baixo, o DY. E ele está para cima da reta Y igual a x menos c. Então o y é maior do que isso. Mas se o y é maior, o dx é positivo. Então eu tenho uma região, toda essa região A, em que o dx é positivo e o dy é negativo. Ou seja, o vetor velocidade dado por aquela equação, o x' e y' tem essa cara. Ou seja, esse ponto anda nessa direção. Eu não estou dizendo que vai ser sempre constante, tá? Ele vai variar com o x e o y. À medida que se aproxima da reta, vai ficando mais perto de zero. Nessa região, o x continua positivo, porque está para o lado de cima da reta marrom, mas o y muda, porque está para baixo da azul. Então eu tenho essa direção. Vocês estão vendo que o campo de vetores que eu estou desenhando está apontando na direção certa? Veja bem, ele não é constante, tá? Ele varia com o x e o y, tá? Nesse canto aqui, o x aqui muda. Agora que o y é positivo e o x é negativo, o vetor está para cá, x negativo e y positivo. E aqui, x negativo e y negativo. Então, x negativo e y negativo, o vetor está para cá. Ou seja, eu fiz uma análise gráfica mostrando que neste modelo que a gente chama de gastos com defesa, tem um ponto crítico. Se esta condição estiver satisfeita, esse ponto é um ponto de equilíbrio estável no primeiro quadrante, o modelo faz sentido e ele mostra que os países vão chegar numa situação de equilíbrio nos gastos com defesa.
Bom, isso se tivessem... esse modelo já foi testado, por exemplo, em países que um não ameaça o outro, como os Estados Unidos e Canadá, e já foi testado em outros lugares em que tem ameaças e ele dá uma aproximação inicial interessante. E se isso não ocorrer, aí analisando as equações, você vê que tem um descontrole nos gastos. Isso é uma outra análise. Bom, com essas duas aulas eu mostrei vários modelinhos de populações competindo uma contra a outra mesmo, né? Que é de todos os nossos modelinhos ecológicos, não tinha tido ainda esta situação. Tá ok?